E aí, já imaginou chegar no fundo do poço? Sabe? Quando parece que todas as portas se fecharam e a esperança simplesmente some? A análise de hoje é sobre a história real de um homem que viveu exatamente isso. E foi no pior momento da vida dele que ele encontrou uma coisa que mudou absolutamente tudo. E é com essa frase que o próprio Peter nos convida para entrar na história dele, um pouco antes de tudo tomar o rumo mais difícil que ele poderia imaginar. Então, vamos acompanhar de perto o que aconteceu. É aqui que o mundo do Peter começa a desmoronar. E não é de uma vez só não, é peça por peça, sabe? Com uma pressão que vai se tornando, bem, quase insuportável. Pra gente ter uma ideia do cenário, estamos em 2009, bem no meio da grande recessão. Foi um período de dificuldade financeira absurda para milhões de pessoas. E nesse contexto, o Peter, que era ator, já estava sem trabalho fazia mais de um ano. Aquele otimismo do início, sabe, já estava acabando. E rápido. A situação era uma verdadeira tempestade perfeita. Além de estar desempregado, a hipoteca da casa dele, que tinha juros variáveis, simplesmente disparou. E aí veio o golpe final, uma notificação de cobrança. Eles tinham só 7 dias para pagar o que deviam. 7 dias, ou perderiam a casa, perderiam tudo. A pressão era esmagadora. E esse número aqui diz muito sobre a mentalidade do Peter na época. Ele chegou a recusar empregos que pagavam um salário mínimo. Para ele, ganhar 7,25 por hora simplesmente não era vida. Ele ainda estava se apegando àquela esperança de conseguir um grande papel, sabe? Um golpe de sorte que na cabeça dele ia resolver tudo de uma vez. Bom, é a partir daqui que a pressão aumenta de verdade. Uma série de acontecimentos começa a empurrar o Peter e o casamento dele para o limite. E aquela esperança que ele tinha começa a se transformar em puro desespero. Aqui a gente vê o coração do conflito do casal. De um lado, você tem o otimismo arriscado do Peter, que apostava tudo na carreira de ator. E do outro, o medo super pragmático da esposa, que via a realidade nua e crua e só queria uma solução. Qualquer solução era melhor do que acabar na rua. E a situação só piorava. Cada tentativa de levantar um dinheiro acabava em mais dívida. A venda de garagem? Interrompida pela polícia e ainda gerou uma multa. Itens com valor sentimental enorme, vendidos por uma ninharia. E para fechar com chave de ouro, o carro é guinchado. Era como estar em areia movediça. Quanto mais ele se debatia, mais fundo afundava. E no meio desse caos todo, vem a notícia que muda tudo. A esposa dele estava grávida. O que deveria ser um momento de alegria pura se tornou mais um peso, mais uma preocupação gigantesca. Como é que eles iam trazer um bebê para esse mundo se eles estavam prestes a perder a própria casa? E aí vem o ponto de ruptura. A última gota d'água. A única opção que parecia restar era vender as alianças e as heranças de família. A tensão explode numa briga feia. E a esposa dele, exausta, com medo, solta as palavras que cravaram o desespero de vez. A gente não estaria nessa bagunça se não fosse por você. Depois de chegar nesse fundo do poço, a narrativa muda completamente. Uma emergência médica força uma rendição total e abre caminho para uma transformação que ninguém esperava. Pouco depois daquela briga, a esposa dele desmaia, sentindo uma dor terrível. Naquela correria para o hospital, com a vida dela em risco, todo o resto desapareceu. A casa, o dinheiro, nada daquilo importava mais. O diagnóstico no hospital é simplesmente devastador. Uma gravidez ectópica. A trompa de falópio tinha se rompido, causando uma hemorragia interna grave. A cirurgia tinha que ser imediata para salvar a vida dela. E, tragicamente, isso significava que o bebê não poderia ser salvo. Sozinho, na capela do hospital, se sentindo completamente impotente, Peter faz uma oração. Mas não era uma daquelas orações para pedir alguma coisa, sabe? Era uma oração de rendição. Ele admite a derrota, a incapacidade de controlar a própria vida, ele só pede um sinal, uma direção. Foi a entrega total dele. No dia seguinte, precisando de dinheiro desesperadamente, o Peter está num banco prestes a vender as últimas joias que a família tinha. E é ali, no seu momento mais baixo, que um completo estranho se aproxima dele. Um homem chamado Tony. As palavras do Tony são diretas, quase inacreditáveis. Ele diz que Deus o enviou ali com uma mensagem de esperança, falando sobre se entregar e dar uma chance a Deus. Para o Peter, que tinha feito exatamente essa oração na noite anterior, aquilo soou como uma resposta impossível. Aquele encontro marca o início de uma reviravolta impressionante. A partir daquela mudança de perspectiva, a vida do Peter começa a se transformar de um jeito rápido e muito positivo. A mudança é quase imediata. Primeiro o telefone toca.
É a ligação que ele tanto esperava. O papel na série de TV era dele. Com a grana nova, eles conseguem um plano no banco que salva a casa. E o mais importante, sem aquele peso esmagador da crise, ele e a esposa finalmente encontram espaço para curar as feridas e se reconectar de verdade. E essa é a reflexão final do Peter. O Tony desapareceu da vida dele do mesmo jeito misterioso que apareceu, mas o impacto que ele causou foi permanente. Ele ajudou o Peter a encontrar um novo significado para a palavra fé, justamente no momento mais sombrio da vida dele. A história do Peter é extrema, claro, mas ela deixa a gente com uma questão, né? Naqueles momentos em que a gente sente que perdeu totalmente o controle, onde é que a gente encontra força? Será que é na rendição, na esperança, ou em algo que às vezes simplesmente aparece de onde a gente menos espera? Fica aí pra gente pensar.